Então vamos lá, vamos começar dizendo o seguinte: na Haggadah de Pessah, já que estamos perto, a Haggadah de Pessah diz o seguinte: Halachmania de'achalu avatana. Este é o pão da pobreza que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Quem está com fome, entre e coma. Quem está com necessidade, venha e participe do Pessah, Haggadah de Pessah. É interessante isso. Originariamente, nós fazemos um pedido, um convite. Quem está com fome entra na minha casa. Quem está com necessidade, que não seja comida, outra qualquer, venha para ver o que eu posso te atender. Nós temos uma tradição escrita já no Shulchan Aruch, que é Kimcha de Pischa, dá dinheiro para as sinagogas e as sinagogas proverem matzá, vinho, essas coisas. Estamos insistindo nisso, que é o momento para insistir nisso. Falei isso na sexta-noite, falei isso no sábado de manhã. E estou falando aqui, em onde eu estiver eu vou ficar repetindo. Porque na verdade, não dá para eu fazer uma noite de ceia sabendo que tem gente passando fome lá fora. Mas como é que eu vou fazer Pessah sabendo que tem gente com fome? Ou pessoas que não têm condição de comer matzá? Ou que tem outro tipo de necessidade qualquer. Então, a Haggadah de Pessah já abre a noite do Seder dizendo isso. Então, para refletir, existem pessoas sofrendo no mundo. Tem pessoas sofrendo no mundo. E o que nós temos que fazer? Quer dizer, isso precisa mexer o judeu, nós vemos um mundo, e isso tem que mexer conosco. A pessoa está precisando de alguma coisa, temos que fazer alguma coisa precisamos fazer para ajudar. Então, se existem pessoas sofrendo no mundo, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? E quando eu abro a Torá, existem textos que são extremamente fortes. Por exemplo, no Devarim, capítulo 15, Passuco 11, afirma a Torá. Porque nunca deixará de haver mendigos no meio da terra. Afirma a Torá. Nunca deixará de haver mendigo no meio da terra. Repito, afirma a Torá, porque nunca deixará de haver mendigos na terra. Então não adianta a gente discutir o tema por que há mendigos. Já que nunca deixará de haver mendigos no meio da terra, portanto eu te ordeno, abrirás tua mão para o teu irmão. Ponto. Então, o judeu tem que saber disso. A realidade do mundo é que sempre vai haver necessitados. Vamos agradecer a Deus que a gente está desse lado aqui, de poder abrir a mão. Agora tem dois tipos de abrir a mão para receber ou abrir a mão para doar. Vocês preferem estar de que lado? Uma vez eu falei isso numa aula, aí ele falou: Rabino, tem uma terceira opção. Eu falei: qual? Abrir a mão para dar Shabbat Shalom. Ele não queria nem ficar aqui, nem ali. Então ele falou: só, eu abro a mão para dar Shabbat Shalom. Mas a verdade é que isso precisa estar norteando a nossa cabeça. Que bom que eu estou desse lado e não do outro lado. E o outro lado sempre vai existir. A gente vai falar um pouco disso
Mas por que Deus criou assim? Por que Deus fez uma afirmativa desse tamanho? Porque Deus quer que nós sejamos bons. Deus quer que a gente seja doador. E para ser doador, precisa ter necessidades. Se não tem necessidades, eu vou doar a quem? Eu preciso doar para quem precisa. Então, cria-se o cenário para dar oportunidade de sermos doadores. Se todos viessem ao mundo autossuficientes, é capaz que um não estenderia a mão para o outro. Se vira, você tem condição. Se vira, você tem condição. Você pode, para que você precisa de mim? Se todos fossem assim, nós não produziríamos a humanidade. A humanidade nasce justamente para provir necessidades. E as necessidades, a economia nasceu assim. A economia nasceu, eu preciso de uma coisa que eu não tenho, mas se ele tem, bom, então vamos fazer escambo, vamos trocar. E assim começou a se desenvolver a civilização. No campo judaico, isso é fundamental, entendimento desse texto. E o segundo, porque o Eterno teu Deus te abençoou, como ele falou, e emprestarás a muitas nações, e tu não tomarás empréstimo. Ainda Deus dá uma dica: se nós formos bons doadores, se Deus quiser, nós ficaremos sempre desse lado e nunca do outro lado. Se formos bons doadores, sempre emprestaremos e nunca pegaremos emprestados, porque não vamos precisar, porque cumprimos a nossa missão. Deus vai dar, Deus vai te dar. O que você está preocupado com a tua doação? Está preocupado com o quê? Fica dar. É como se eu dissesse assim: como é que eu vou repartir a riqueza no mundo? Aí Deus reparte de forma desigual. Já está desigual. Está desigual. E como é que eu vou trazer justiça? Doando. O indivíduo precisa doar. Aqui vamos entrar em problemas ideológicos, né? Se é o Estado que tem que fazer isso, se não é o Estado que tem que fazer isso. Nós, judeus, não transferimos para ninguém. Eu vou fazer a minha parte. A quem eu vou doar? A quem eu vou? Então, cada um, como a gente já falou, doar aos seus familiares que precisam inicialmente, e depois a sua comunidade, e depois a sua cidade. E aí tem um conselho: quando você tem uma pessoa que está com problemas, sofrendo, perante sofrimentos, choros e lágrimas, não devemos filosofar. A pessoa está passando um problema, está lá contando o problema dela para você, aí você ouve, aí depois começa: olha, sabe por que isso está acontecendo? Deixa eu falar uma coisa, Deus não manda nada. Aí começa a fazer, sabe, um sermão para ele, uma coisa moralista e tal. O cara está sofrendo, o cara está chorando, e você está lá a fazer filosofia agora? Ajuda! Na sinagoga, por exemplo, é o maior centro de receptor de conselhos. Não é, seu Jacques? O seu Jacques testemunha. Todo mundo quer dar conselho, mas a gente está precisando de ajuda, não está precisando de conselho. Acreditem. Não, porque eu acredito que toda mente é brilhante. Mas as que já se prontificaram a estar aqui, não é menos brilhante. Então, ajude. Eu ajudo com ideia. Todo mundo só está ajudando com ideia. E não saímos do lugar. Porque não é filosofia que a gente precisa. Precisa de ajuda concreta.
Mas o que é que você precisa? Então, fala A, B, C, é isso que eu preciso. Não, agora vem com o sermão, não, se você fizesse assim, eu posso, tal, faz assim, e depois ele vai embora. Mais uma ideia entregue. Ok, mas não resolve. Não é momento de filosofar. Diz o Teilim, o rei Davi, disse que proporciona justiça aos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Eterno protege os convertidos, o órfão e a viúva. Pessoas, exemplos que o rei Davi falou, Adonai Shomed, Gerim, Yatom, Ve'almaná, está tudo escrito no Teilim. O Teilim traz algumas pessoas que sofrem. A viúva sofre, o órfão, uma criança que perde o pai ou a mãe, sofre. Os convertidos, porque eles entram e aí a pessoa fica, faz cara feia, faz isso, será, tudo isso gera sofrimento. E aí está escrito que Deus protege essa turma. Olha, imagina, Deus protege essa turma. E Ele vai trazer justiça para eles. E vai trazer alimentos para os famintos. Mas se Deus está fazendo isso, por quê? Por que Ele faz que essas pessoas existem? Mas Deus está dando um sinal para você. É para você fazer isso. Eu quero que você se movimente. Eu quero que você saia da cadeira. Eu quero que você vá ao encontro do outro. As necessidades e os sofrimentos existem para unir pessoas. Podia fazer de outra forma? Não sei, eu não sou o criador do mundo, eu não sei. Eu não tenho essa arrogância de falar que eu faria melhor. Eu quero saber qual a melhor forma de eu me desempenhar nesse mundo. O Midrash relata que o profeta Irmial opta em acompanhar o seu povo, apesar da proteção imperial, para chorar por eles. Conto para vocês o que foi. O primeiro templo está em chamas. Nabucodonosor destruiu, matou mulheres, crianças, tal. O profeta Jeremias ganhou proteção imperial. Por quê? Porque o profeta Jeremias falou: para de resistir, vamos pagar imposto, vamos ser servo do Nabucodonosor, a gente não merece mais Israel, acabou. Aí o Nabucodonosor falou: quem é esse profeta de Israel que falou que tem que servir ao rei, que o povo de Israel merece isso mesmo? Quem é? Chama ele. Jeremias, você tem um penthouse aqui na Babilônia, reservado para você, gostei, você foi um cara que não fez resistência, não fez rebelião contra nós, você tem proteção imperial. Aí o Irmiel falou: muito obrigado, eu vou lá com o meu povo mesmo. Não, mas eu não vou te acorrentar, eu acorrento todo o teu povo, você não, você, afinal de contas, falou que Israel devia ouvir Nabucodonosor e tal. Aí ele foi até o povo, chegou para o povo. Por que Irmiel fez isso? Porque Irmiel falou: escuta, o povo judeu está sendo oprimido e eu vou ficar no penthouse da Babilônia? Não posso. Ele chegou para o povo e falou: o que eu posso fazer para vocês? Para nós? Você quer ajudar a gente? Chore por nós. Aí Irmiel começou a chorar pelo povo. Foi assim que ele criou a Megilat Echa. Echa, que é a Megillah que a gente lê em Tisha B'Av, é o choro de um profeta, porque às vezes, quando uma pessoa está em dor, vê o outro chorando por ele, conforta. A dor não é só sua, é minha também. Ponto. Para vocês entenderem que não é para filosofar quando sofremos, imagina um doente que vai ao médico, está com um problema. Aí o médico, ao invés de dar logo para ele qual vai ser o tratamento, fica explicando, filosofando, por que ele tal, não sei o que, parará, tititi, tá. O médico impacientemente fala: escuta, meu amigo, ok,
O que eu tenho que fazer? Qual o tratamento? É para comprar remédio? É para fazer alguma coisa? É dieta especial? Me fala o tratamento. Para de filosofar. Não queremos filosofia nessa hora. O cara está angustiado, fez o exame, está sabendo que está com tal problema. Me fala o tratamento. Para você combater injustiça social, é com ação, não é com filosofia. Não é com filosofia. Blá, 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 blá. Não tem blá, blá, blá. Tem ação. E aí, o Kohelet faz assim: que mundo é esse criado por Deus? Doenças, conflitos, acidentes climáticos, falhas tecnológicas, e os oprimidos. Se a gente fizer uma leitura agora, vamos abrir na página 750, capítulo 3, versículo 1. E depois na página 751, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem pode ler? 750, capítulo 3, versículo 1. Para tudo que existe, uma época determinada. E para cada acontecimento há um tempo apropriado só por céu. Ou seja, tudo que acontece, está escrito, Deus fez. Então, que é isso que ele fez? Acidentes, doenças. Agora vamos para a página 751, capítulo 3 ainda, só que agora vamos ler o versículo 16 e 17. O que está escrito lá? Deus criou o mundo, e o mundo está cheio de injustiça, perversidade, iniquidade. Em algum momento ele vai julgar tudo isso. Tá bom, mas como? O que a gente pode fazer com isso? O que é isso? O judaísmo tem como objetivo combater a injustiça no mundo. É nossa tarefa. Não importa onde ela está acontecendo. O que não é correto, não quero saber a bandeira, não quero saber o clube, não quero saber a pessoa, não quero saber o partido. Não me interessa. Está errado? Está errado. Ponto. E aí, tem uma passagem talmúdica muito interessante que eu quero dividir com vocês. 2 anos e meio debateram Beit Shammai e Beit Hillel. Os dois debateram. Os primeiros defenderam que era melhor o homem não ter nascido. E os outros diziam que bom que nasceram. Mas por que eles estavam discutindo? Porque eles viram a quantidade de injustiça, de maldade, de crimes que eram cometidos no mundo. Agora era melhor que os homens não tinham nascido. E os outros falaram: não, que bom que nasceram. E a conclusão foi consensual. Era melhor não ter nascido mesmo. Mas já que nasceu, é dever refletir constantemente sobre seus atos. Ou seja, a produção do mal, quem faz? Quem faz? Nós. Então não adianta perguntar para Deus: Deus, que mundo é esse que você criou? Não, o mundo é maravilhoso. O mundo é maravilhoso. É aqui, quando vem de Shabeav, né? Todo mundo pergunta: onde estava Deus no holocausto? Não, pergunta errada. Onde estava o homem no holocausto? Como ele pôde chegar a esse nível de maldade? A esse nível de crueldade? A corrupção que a gente testemunhou no Brasil é algo fora do comum. Quantidade de dinheiro roubado é uma coisa fora do comum. E a pessoa quer combater a fome, quer combater a injustiça. E que justiça é essa, né? De roubar tanto dos cofres da nação. Quer dizer, como assim? Mas quem fez isso? Deus fez isso? Não, o homem fez isso. O homem fez isso.
Então, a conclusão é boa. Era melhor não ter nascido um homem desse. Para roubar? Já que nasceu, então faz o seguinte: tenha o hábito de refletir sobre os seus atos constantemente, que é a chuvar, né? Isso aqui nada mais é que a chuvar. Faça chuvar o tempo todo. Fica pensando como você pode se aprimorar. E há uma indagação talmúdica sobre o slide anterior. Como é possível discutir sobre a criação do homem? Se é melhor nascer, melhor não nascer. Então, se Deus criou o homem, é porque era para nascer. Além disso, se a gente lê na Torá, na Bíblia, na página 11 e 12, Bereshit, capítulo 1, 27 e 31, está escrito que Tov Meon. Deus criou o homem e viu que era bom. Criou o mundo e viu que era muito bom. Então, que pergunta é essa que ficaram 2 anos e meio discutindo? Se era bom que o homem nasceu, não nasceu, ainda concluiu que era melhor não ter nascido. Mas Deus criou o homem, como assim? Há uma indagação talmúdica aqui. Que debate é esse? Na verdade, na teoria, tudo é maravilhoso, mas na prática, há sofrimentos. A gente fica super feliz quando nasce um bebê, verdade? Todo mundo fica feliz. É maravilhoso. Sim, mas e aí? E aí? Para evitar sofrimentos, países na Europa resolveram taxa de natalidade 1,5. Pode ter 1,5 filho. Não, porque chegaram à conclusão que o Beit Shammai tem razão, é melhor não nascer. Entendeu? Chegaram à conclusão, 1,5 filho, porque para que trazer o mundo do sofrimento? Não tem trabalho para todo mundo, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Depois, prestem bem atenção. Prestem bem atenção o que a Europa inventou. Taxa de natalidade, controle da taxa de natalidade. O europeu tinha mais cachorro do que filho. Depois foram obrigados a importar mão de obra. E vocês sabem de onde vem a mão de obra. E vocês já viram como a Europa está. Respondi. Não se resolve dessa forma. O homem precisa entender que o mal é produzido por ele. Por ele. Não tem. A resposta sempre virá na esfera da moral e da ética. Vale a pena viver? Aí pergunta-se, o que você fará com a vida? Depende. Se vale a pena viver, o que você vai fazer com a vida? Você vai fazer o que com a vida? Por isso que o Beit Shammai e o Beit Hillel estão discutindo. Acho que esses 2 anos e meio é metáfora, acho que estão discutindo até hoje. É metáfora, estão discutindo até hoje. É de ter que ficar refletido nos seus atos. Quem reflete nos atos? Acho que em Yom Kippur a gente reflete. Tem que esperar agora até setembro para refletir. O livre-arbítrio e a moral definirão o destino. Aí entenderemos a discussão do Beit Shammai e Beit Hillel. Porque o que a pessoa vai decidir em ser e fazer, vai responder à discussão do Beit Shammai e Beit Hillel. Portanto, não falta riqueza no mundo, nem alimento, tampouco roupas. Falta coração e atos de tzedakah. É isso que falta. Tem dinheiro suficiente. Tem roupa suficiente. Tem brinquedo suficiente. É só a gente abrir a nossa casa, a gente vai ver quem tenha mais. Tem mais do que precisa e podemos doar. A gente pode doar. Sobra comida. Sobra comida nas escolas, nas yeshivot, nas sinagogas, nas casas. Então não tem falta, não está faltando alimento.
Como é que se redistribui esse alimento? É isso que nós temos que ver. Está faltando, na verdade, então, é coração e tzedakah. É isso que está faltando. Tzedakah não é caridade. Vem da palavra tzedek, justo. A palavra tzedakah é trazer justiça. Então, no judaísmo, vocês podem concluir assim: Deus criou o imperfeito e espera o aperfeiçoamento por parte do homem. Foi feito de propósito, para que o homem seja um doador. Para que o homem seja um doador. E a gente fica tentado, né? Porque a gente está vendo aí o desenvolvimento tecnológico fantástico, né? Os equipamentos celulares, computadores, robô, os aviões, os carros, tudo, café, as máquinas de café, tudo muito avançado, sofisticado. A gente fica impressionado com isso. Conforto, cada vez mais conforto, mais prazeres, muito conhecimento de acesso fácil, né? Tá uma maravilha. E aí, há uma sensação, criaram um novo termo aí, não faz muito tempo, capitalismo humanista. Resolve o problema? Talvez, porque eles dizem que vão garantir a existência digna a todos os habitantes. E aí eu pergunto, todos os capitalistas tal, e o salário mínimo? Esse salário mínimo dá dignidade às pessoas? Não, então é uma aberração. Uma aberração. Nós estamos falando de algo assim, nós estamos vivendo, nós dormimos e acordamos sabendo que o jogo não vai dar certo. O jogo não vai dar certo. Um salário mínimo que não dá dignidade ao homem é uma humilhação, é fazer as pessoas sofrerem. Ponto. Esse rabino foi o fundador do sionismo religioso. Esse rabino, chamado Rav Kook, disse: o trabalho não foi amaldiçoado, porque quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, o texto diz: e com o suor da sua face você vai comer pão. Quer dizer que ele vai ter que trabalhar. Dá a impressão que o trabalho, então, não é positivo. Diz o Rav Kook, não é verdade. Porque Adão, o próprio Adão, o homem, foi trabalhar no jardim do Éden. Deus colocou ele para cultivar e guardar o jardim do Éden. O trabalho é uma bênção, não é uma maldição. O que é uma maldição o trabalho é fruto de exploração? Isso é uma maldição. É produto de desonestidade? Isso é uma maldição. A maldição está como você vai trabalhar, como você oferece o trabalho, com que objetivo você faz esse trabalho. Você trabalha para quê? Então pega aí o nosso Brasil do ano passado, ano retrasado, acho que desde o descobrimento, né? Se o cara vem para explorar o Brasil, então que desenvolvimento ele fez? Pensando nele. Que administração pública foi feita no Brasil? Pensando nele. Então, isso foi amaldiçoado. A forma como você se dirige ao trabalho. Soluções que o Kohelet dá. Devemos aceitar a exploração do trabalho? Os tolos cruzam as mãos em indolência e devoram a sua própria carne. Então não adianta, o cara fala para mim, quanto que está te pagando lá o salário, hein? O trabalho está... R$2.000. R$2.000? Como é que você vai viver com R$2.000? Então não vou mais trabalhar. Ele cruza a mão. Se 2.000 estava difícil, sem 2.000, né? Então cruzar a mão ou protestar e não ir trabalhar não resolve o problema. Não resolve o problema. Devemos promover uma revolução. Vamos fazer uma passeada, revolução,
tal. O que o Coelho acha? Melhor uma porção de tranquilidade que 2 mãos cheias conquistada com esforço e frustração. Não é o caminho da revolução, não é defendido pelo Coelho. Então cadê a solução? Como é que eu resolvo o salário injusto, a exploração, né? Combater o individualismo e a solidão. As pessoas vão ficando sozinhas. O rico, o explorador e o explorado vão se isolando, vão se distanciando. Se vocês olharem depois, na página 751, no capítulo 4, de 7 a 8, vocês vão ver isso. Quer dizer, o cara pensa nele, explora para ganhar mais dinheiro. E o explorado vai se sentindo isolado, sofrendo, sozinho. Ele vai sentindo uma solidão. Tudo vai se separando, vai se separando. Não há harmonia do empregador com o empregado. Não há. Fomentar a socialização e a amizade. É preciso, para reverter o quadro, ter um sentimento de irmandade, ter um sentimento de amizade. As pessoas precisam se curtir. A gente precisa sair da solidão. A gente, no fundo, nós estamos tão preocupados com o trabalho que a gente tem medo do outro. A gente não se une porque não sabe se o outro vai querer me dar um pontapé e uma rasteira. Então eu fico na minha, ele fica na dele, o outro fica na dele. O ambiente não é bom. Isso é uma maldição. Isso é um trabalho amaldiçoado. Não é um trabalho bom. Não é. E aí uma constatação. Judaísmo não é uma aplicação financeira. Se fosse, o homem não teria livre-arbítrio, pois agiria conforme os resultados de sua aplicação. Por exemplo, ele põe tefilim, viu, seu Gilberto? Põe o tefilim, aí você ganha, no dia que você botou o tefilim, na loteria. Aí você fala, essa mitzvah é bárbara, eu nunca vou deixar agora de botar tefilim, ganha loteria, escuta. Aí ele vai no Shabat, ele estava esperando a resposta de uma coisa, a resposta vem. Tá bom? Shabat, a resposta chega. Cadê o livre-arbítrio? Faz assim, toma aqui. Faz ali, toma aqui. Faz aplicação financeira. Põe tefilim, tenha isso. Faz Shabat, toma isso. Come caché, recebe isso. Isso é uma aplicação financeira. Isso seria uma relação comercial e não espiritual. Isso seria uma relação com interesse e desprovida de pureza. Não podemos fazer o judaísmo assim também. Achar que tudo que eu faço tem que ter uma resposta imediata. Assim, investir, cadê o resultado? Eu botei o dinheiro aí no banco, apliquei isso, cadê o resultado? Estou indo na sinagoga, não melhorou a minha vida ainda, que coisa é essa? Como se fosse uma aplicação financeira. Não é assim. Quando você se relaciona com Deus, você se relaciona com Deus. Espera. Deus vai fazer as coisas acontecerem. Relaxa. Não é toma lá da cá, como diz o atual presidente, né? Que a política, né, no Brasil é toma lá, dá cá. Eu te dou isso, ele dá isso, eu dou isso, dá isso, dou isso, dá isso, dá isso, dá isso. Pode ser lá. No judaísmo não é assim. Eu faço uma coisa, Deus tem que me dar aqui. Não. Maimônides, por falar é preciso ter a amizade. Muito interessante isso que o Maimônides falou. Tem 3 tipos de amigos. Não sei quais deles vocês têm. Mas depois que eu li o Maimônides, fiquei pensando o que eu tenho, né? Os amigos que eu tenho. Um amigo é um amigo por interesse. Ele fica só na tua cola porque tem algum interesse. Aí quando você não tem mais nada para oferecer para ele, ele cai fora. Não, perder meu tempo com ele. Aí ele quando não é. Isso acontece muito quando pessoas estão bem sucedidas. Quando as pessoas estão bem sucedidas, economicamente, todo mundo fica em volta do cara. Mas o cara tem mel.
né? Todo mundo quer tirar foto com ele, todo mundo quer sentar ao lado dele. Aí o cara perdeu tudo, ninguém mais, as cadeiras estão vazias agora do lado dele. Gente, eu converso com pessoas desse tipo, as pessoas se sentem, tá certo usar o termo um trapo? As pessoas só falavam comigo porque eu tinha dinheiro. São os amigos por interesse. Tem os amigos por prazer. Eu gosto de falar com ele. Ele me ouve, ele olha para mim, ele fala comigo, eu retruco, ele me dá ideias, eu dou ideias. É produtivo a conversa com ele. É prazer de uma amizade. Às vezes pode ser o cara rico, pode ser o cara pobre, o cara pode ser formado em Harvard, pode ser uma pessoa simples. Não. Tem uma relação de prazer nessa amizade. E o terceiro amigo por ideal. Eles compartilham os mesmos ideal. A gente teve uma cerimônia aqui domingo, né, de um Brit Milá. E lá tinha alguns rabinos. Tem rabinos que são amigos meus por ideal. Eu não saio para jantar com ele, não vamos ao teatro, não viajamos para Disney junto, não fazemos nada disso. Não tem interesse nenhum um por outro, nada, zero. Então qual é a amizade ideal? Ele sabe que eu estou lutando pela causa A, B, C, D. E eu sei que ele luta pelas causas iguais. Portanto, um vai estar no momento do outro, vai entrar na casa do outro, vai na sinagoga do outro. Porque é assim, porque somos unidos por ideal. Para combater sofrimento, para combater injustiça, todos esses amigos são importantes, tá? Não abra mão de nenhum deles. Todos eles são importantes. O Kohelet é muito realista. Precisa de amigo por interesse, é preciso de amigo por prazer e, óbvio, amigos por ideais, óbvio. Todos eles ajudam no combate à opressão, todos. Por isso que o Pirkei Avot fala, o Kne Lecha Haver. Você precisa ter amigo. Você precisa adquirir um amigo. Kne Lecha Haver. Você não pode ficar sem amigo. Você tem que combater a solidão. Você tem que combater o individualismo, o egocentrismo. E isso só se combate com grupos de amigos, com espírito de irmandade. E aí eu pergunto, se está tudo dando errado, vamos mudar o governo. Muda o governo, resolve o problema. Kohelet fala sobre isso. Kohelet fala sobre isso. Muda o governo e resolve-se o problema. Solução? Não é. Aliás, nós estamos hoje, parece que faz 100 dias do novo governo. E eu concluí, Sami Pinto, sem nenhuma novidade até agora. Parece que estamos ali achando que muda o governo, muda. Não é assim. O Kohelet falou diferente. O que o Kohelet falou? Se puderem ler na página 751, capítulo 4, 13 a 17, direto. Por favor, quem pode ler? Olha só os personagens dos textos que foram unidos. Jovem pobre, rei idoso,
sucessores, o sábio, o tolo. O rei idoso é uma figura de linguagem. É aquele que foi muito tempo no poder. Então parece que, vou dar nome aos bois para vocês entenderem. A esquerda no Brasil ficou pelo menos aí 30 anos, né? No Brasil. 30 anos. É o rei idoso. Aí vem um jovem pobre, tem muita coisa e tal, e vai tomar o poder. Ele pode até ser um cara aprisionado, né? A gente tem. Por que o Coelho usou isso? O aprisionado, porque ele lembrou do José. Yosef estava na prisão e saiu da prisão, lá para cima. Pode até ser. Mas esse ciclo de mudança, porque o jovem pobre era sábio, o rei idoso era tolo, se tornou tolo. Mudei, diz o texto, e aí não aconteceu nada. O jovem, sábio, pobre, ficou rico, já não é mais jovem, e já não é mais sábio, ficou tolo. Mudou. Mas não mudou. Os problemas continuaram. Mudou o clube daqui, virou o clube dali. Mudou alguma coisa? Não. O que vocês veem? O texto está querendo mostrar alguma coisa para nós. Por exemplo, todo mundo diz que democracia é melhor. Se vocês verem o final da cidade de Atena, na Grécia, uma coisa horrorosa. A democracia derrubou Atena, porque encheu de conselheiros corruptos a cidade e o povo desapareceu na história. Quem disse que a democracia é a melhor coisa que existe na política? Não, a história mostrou. Por exemplo, Hamas foi eleito democraticamente lá em Gaza. E os caras jogam míssil todo dia, indiscriminadamente. Como é que pode? Então, mas é democracia. Você não pode tirar o Hamas de lá, porque eles foram eleitos democraticamente. Não pode tirar o Maduro, porque ele foi eleito democraticamente. Tá bom, então nós vamos assistir que a democracia vai derrotar a Venezuela, a democracia vai continuar dando susto em Israel, como acabou com Atenas. Pronto. Ah, você é a favor? Não, eu não sou a favor, eu só estou querendo mostrar que os sistemas políticos, eles são imperfeitos. Vocês não estão mexendo na raiz do problema. E qual é a raiz do problema? Montesquieu, ele falou, sabe qual é o problema? Você dá muito poder para uma pessoa. Divisão dos poderes. Que nem no Brasil. O Brasil adora isso. Você volta e meia vê o Rodrigo Maia, como é o nome lá, o Toffoli. Eles falam divisão dos poderes, aqui é judiciário, lá é legislativo, lá é executivo, divisão dos poderes, vai resolver o problema. Resolveu o problema? Existe corrupção no legislativo, existe corrupção no executivo, parece que existe corrupção no judiciário também. Então, você só dividiu a corrupção, você ainda não atacou, Montesquieu não atacou o problema. É tudo paliativo, divide o poder. Como se um regime imperialista é ruim. Não sei. Quem disse? Não sei se é ruim. Hitler, ele era do Partido Social Democrata. E a gente adorava o Fernando Henrique, que era social-democrata. Mas um social-democrata A tem social-democrata B, tem democracia C, tem democracia D, tem um regime imperialista A e pode ter um regime imperialista B. Vocês conseguem entender que por Kohelet, o rei idoso, o jovem pobre, isso tudo, você pode mudar, mas
Tem algo que ainda vocês não estão entendendo. Não resolve o problema a mudança do governo. Não resolve. Capitalismo humanista? Garantir a existência digna? Talvez. Em que regime isso vai dar? Não sei. Kohelet não defende a mudança de governo como solução, mas sim a mudança do homem. Se isso não ficar claro, pode entrar A, pode entrar B, guinou para a direita, guinou para a esquerda. Temos regimes horrorosos de esquerda, regimes horrorosos de direita, temos de tudo, porque o pessoal não está entendendo que não é a direita e a esquerda que vai trazer a solução, é o homem que vai trazer a solução. O que precisa mudar é o homem precisa entender qual é a missão dele no mundo, ele precisa entender que o mal é produzido por ele mesmo. Se ele não mudar isso, se ele não se reeducar, se ele não tiver valores, não adianta. Vamos brincar de mudar partido, mudar governo, muda sistema, entra isso, sai aquilo, não resolve. Resolve? Você fala com meu pai, por exemplo, minha mãe, eles saíram do Marrocos, não é por causa do rei, ao contrário, o rei do Marrocos não queria que os judeus saíssem, ele queria defender os judeus, mas ele não tinha controle. A população árabe é que dava medo dos judeus, os judeus foram embora. Mas o rei até hoje gosta dos judeus. Então, cuidado com esses monarcas. Não, o problema não foi monarca, o problema foi democrático no Marrocos. A democracia das ruas que assustou os judeus. Os árabes começaram a quebrar as coisas. A guarda imperial tentava controlar. Então, é tudo muito relativo. Em alguns lugares do mundo A, em alguns lugares do mundo B, o que precisa falar nós, como judeu, falar, meu amigo, retidão, honestidade, você vai fazer o bem, você vai trabalhar para essa direção. Eu vou dizer uma coisa, talvez um dos momentos que eu assisti nesses últimos 48 horas da visita do presidente a Israel, que toca no Kohelet, foi quando ele foi agradecer os soldados de Israel que vieram a Brumadinho. Aqui começou a ter uma mensagem um pouquinho mais Kohelet. E aí, disse o presidente, que lembrou, quando ele estava de férias, ou já de reserva, como capitão, aconteceu um acidente lá no Rio, e houve uma convocação, pessoal da Marinha, para salvar gente que tinha sofrido com uma inundação. E ele lembrou que ele foi voluntário, era reservista, e aí ele perguntou para alguém que estava liderando o grupo de salvamento: qual é a chance de a gente achar alguém aqui? Aí ele falou: 0. E por que a gente está vindo aqui salvar? Aí ele falou: a gente está vindo aqui salvar, sabe por quê? Porque existem pessoas sofrendo sem saber notícia, se essas pessoas desapareceram ou não. Tem pessoas lá, familiares dos desaparecidos, que vão ficar consolados se aparecer o corpo. Então a gente trabalha para diminuir a dor. A gente trabalha para mostrar que somos solidários à dor. Aí o Bolsonaro falou, humildemente, quando eu vi um grupo de militares de Israel descendo, provavelmente a gente não ia encontrar ninguém com vida. Me lembrou o que eu fiz
na inundação no Rio de Janeiro como marinheiro, capitão da reserva, etc, 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 etc. Então, diminuir a dor do outro. Está preocupado com a dor. Se eu vou trazer resultado ou não, eu não sei, mas eu já estou junto. Irmial chorou junto com o povo. Às vezes não é nenhuma ajuda efetiva se não mostrar, estou chorando com você. Estou procurando. Desceu um avião cheio de militares para procurar. As pessoas falam, puxa, estão fazendo isso. Então, poxa, o Brasil mandou trazer de fora um pessoal aí que... Acharam alguém? Acharam um corpo, mas alguém está... Não, mas isso deu essa força que o ouvido do atual presidente. Aí começa a ter uma luz. Aí começa a ter uma luz. Se a gente pensar isso na hora de comer, se a gente pensar isso na hora de comprar roupa, se a gente pensar isso agora que a festa de Pêssego está chegando, aí começa uma luz no fim do túnel, porque o que a gente quer não é mudança de governo, a gente quer mudança do homem. A mudança do homem, a mudança dessa postura, né, menos egoísta, menos faminta no sentido do poder, da corrupção. Como ele pode roubar tanto? Se não mudar isso, nós estamos perdidos. Então essa é em defesa aos oprimidos. O judeu tem que sempre pensar nessas pessoas. Ad Kan. Obrigado pela atenção de vocês. Então, pessoal, eu queria convidar vocês para se inscrever na página do YouTube da nossa sinagoga. Com isso, você vai receber semanalmente, automaticamente, uma série de conteúdo judaico, eu tenho absoluta certeza, que vai aproximar você do judaísmo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, para isso, se inscreva nessa página e você vai encontrar lá mais de 200 vídeos que poderão, sem dúvida alguma, ajudar você a compreender cada vez mais quem você é e a beleza da história do povo de Israel. Eu conto com você. Nos procure. Até lá!